Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curijo do Carvalho e peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhem e, é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. Isso ajuda muito o canal e apoia aqui o meu conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que fazem isso. E deixa eu dar minha opinião aqui, minha observação a respeito desse caso aí que está gerando uma polêmica do caramba aí no Twitter, né? Que é o caso de, uma moça maior de idade, obviamente, que estava num show aí do Thiaguinho, entornou, tá? Bebeu, encheu a cara, acabou ficando incapaz de responder por si mesma. Daí um amigo chamou um Uber para ela, botou ela no Uber, compartilhou o destino com o irmão dela, que estava em casa, né, na casa que era o destino dessa moça. O Uber então a levou até lá, tocou o interfone, nada do irmão responder. Tentou chamar o irmão no celular, né, ligou para ele, nada dele responder. Tentou falar com a galera do prédio também ali através do interfone, ninguém também respondia. Detalhe, isso era 3 horas da manhã. Depois de 30 minutos tentando, o que é que o cara fez? Ele pediu ajuda de um transeunte que estava passando na rua, tirou ela do carro, deixou ela sentada na calçada e meteu o pé. Daí passou um cara, isso tudo foi gravado, tá, pela câmera ali da rua, botou ela nas costas, levou ela para um estádio e a violentou, né? Abusou dela. E aí a galera do Twitter mal tá citando o real criminoso ali, né? Estão culpabilizando mais o irmão dela. E veja só, o amigo que a colocou no Uber e o próprio motorista do Uber. Vocês têm ideia do que é isso? É absurdo. A sociedade ela ficou dessensibilizada e disfuncional a ponto das pessoas julgarem mais aqueles que não cometeram crime nenhum. E essas pessoas aí podem e provavelmente vão responder por omissão de socorro, tá? Porque a família tem direito de processar até o motorista do aplicativo e o próprio aplicativo Uber por omissão de socorro. E é claro, o clamor popular vai ajudar, né? Porque a gente sabe muito bem que um julgamento é formado também por júri popular. E cara, a minha opinião sobre o caso em si, o que realmente aconteceu é muito simples. O homem, ele deveria ter recusado. Ele deveria ter recusado no momento que ele ficou sabendo que a moça estava ébria, né? Que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela não estava em plenas faculdades civis, na verdade, nem faculdades físicas, né? Ela não podia responder por si. Então, ele não deveria se responsabilizar por aquilo, porque de fato, quando ele assina o contrato com o aplicativo, ele tem a responsabilidade pela segurança e bem-estar do seu passageiro. Então, sim, ele pode e provavelmente vai responder por omissão de socorro, porque a determinação legal é que você não deixe pessoas incapacitadas de responder por si mesmo a própria sorte, né? O certo, pelo menos pela ótica legal, era que ele ou a levasse à unidade de pronto-socorro ou chamasse a SAMU, né, para atender ela ali, já que o irmão não respondia. E veja, como é uma sinuca de bico para o homem que trabalha com isso, né? Porque se ele recusa a corrida, tem também uma política no aplicativo que te penaliza até legalmente se você rejeitar a corrida por características físicas da pessoa. Ou seja, por sexismo ou racismo, né? Podem acusar você de ter recusado a corrida porque era mulher ou porque tem uma etnia X ou Y. E aí até o cara provar que na verdade foi porque ela estava trêbada, porque na verdade ele não queria se responsabilizar por quem não está em plenas faculdades e blá blá, até ele provar isso, até ele contratar advogado, até ele frequentar as audiências, ele já perdeu a licença, ele já perdeu tempo, ele já perdeu dinheiro e a punição acaba nem sendo a condenação dele, a punição acaba sendo o processo fatídico e maçante dele ter que se defender, né? Aí, enfim, uma sinuca de bico. Se ele a levasse até um hospital, ele teria que desviar a sua rota, ele não ia receber por isso, e chegando lá com uma mulher desfalecida, bêbada no colo, imagine as perguntas que vão surgir, né? Quem é essa moça? Onde você a encontrou? Quem é você? O que você estava fazendo com ela? E aí os funcionários do hospital podem querer segurar o cara ali até que a moça acorde para dar o depoimento dela, né?
Porque, é claro, você aparece com uma moça desfalecida no braço, vão desconfiar que você fez alguma coisa com ela, né? Principalmente porque ela estava numa festa, bebendo. Muitas vezes as pessoas acabam se relacionando intimamente nesses ambientes, né? E esses relacionamentos íntimos deixam sinais no corpo, principalmente no corpo da mulher. E aí o médico tá ali tratando uma moça que está em desfalecimento alcoólico, percebe um desses sinais e aí vão pensar o quê? Esse cara fez alguma besteira com essa moça, ou pode ter feito. Então vamos segurar ele aqui para ver o depoimento dela, ou mesmo vamos pegar a placa do carro dele, vamos pegar o número dele, né, de telefone, fazendo ele ter um transtorno que ele não precisava ter. Vocês estão me entendendo? E aí a gente sabe muito bem, o serviço do SAMU, se ele optar por chamar o SAMU para socorrer a moça, ele teria que esperar ali até o SAMU chegar. O serviço do SAMU é demorado, às vezes nem responde, ainda mais de madrugada. Meu irmão, pense o transtorno. Se o cara recusa, ele se ferra. Se ele leva para o hospital, ele se ferra. Se ele tem que esperar o SAMU, ele se ferra. Veja que sinuca de bico, né? Vocês entendem como a situação é complicada para o cara? Então, ao meu ver, o menos pior, o menos arriscado seria ele recusar a corrida no momento que ele soube que teria que levar um passageiro sozinho bêbado. Tá? Porque um passageiro sozinho bêbado é igual uma criança de 7 anos. Você levaria, sendo você motorista, uma criança de 7 anos, mesmo com a autorização dos pais dela, para algum lugar? Mano, você tem cheiro de golpe. Uma pessoa que não tem capacidade de responder por si mesma é igual uma criança. Você vai se responsabilizar pelo filho dos outros a esse nível? Pois é, né? É meio loucura fazer isso. Mas veja que o motorista ele agiu de boa fé. Ele ficou ali 30 minutos, ele fez de tudo para entrar em contato com a galera do prédio, com o irmão dela. E às vezes ele nem levou ela no hospital ou chamou o SAMU por ignorância, ou simplesmente por medo. Aí a galera do SAMU vai fazer um monte de pergunta para ele, segurar o cara ali. O cara ele tem que seguir o caminho dele, irmão. Ele tem que tirar o sustento dele, ele tem que atender outras pessoas. Ele não pode ficar ali respondendo pergunta e perdendo tempo não remunerado, sabe? Mas eu percebi que a reclamação dos justiceiros sociais do Twitter foi mais por uma questão de gênero, tá? Porque foi um homem que não fez tudo o que ele podia fazer para socorrer uma mulher que se pôs propositalmente numa situação de vulnerabilidade. Como tem esse post aqui da Luana Davico, que é uma delegada de polícia, professora penalista, formada em Direito e Teologia cristã e feminista. Ela postou publicamente o seguinte, abre aspas, uma mulher vulnerável, um homem amigo, um homem irmão, um homem Uber, um homem que auxilia um homem abusador. 4 que poderiam ter evitado, 4 abandonos. Nem todo homem, mas sempre um homem. Aqui, no caso, mais de um. Fecha aspas. Então você percebe que não é uma questão assim de ser humano ajudando o ser humano, não, é uma questão de gênero, tá? As pessoas estão fazendo o algazarra por conta de uma questão de gênero. Porque a gente sabe muito bem que a piada sobre homens bêbados que desfalecem por conta da bebedeira é botão de bêbado não tem dono, né? Se você beber demais, podem te currar por aí. Tá? A gente conhece essas brincadeiras, tem até uma sketch do Porta dos Fundos chamada Bêbado, que é justamente sobre isso, né? Onde os personagens usam essa expressão aí, né? E os amigos dele até falam, por quê, cara? Porque você vai me currar se eu beber e ficar vulnerável, é isso? Quer dizer que além de eu ter que me preocupar com o que eu vou dizer para minha mulher quando eu chegar em casa, eu tenho que me preocupar com você tentando me currar caso eu beba demais. Então assim, se é para transformar esse caso numa discussão de gênero, vamos fazer isso. Vamos pensar então como seria o tratamento da sociedade se fosse um homem nessa situação. Vamos trocar o gênero de todo mundo envolvido aí. Desde o motorista até o irmão e a vítima. Até o abusador, tá? Vamos botar uma abusadora. Pensem, façam um exercício mental aí todos vocês. Pensem o que aconteceria nessa situação, né? O que é que falariam sobre isso e qual o nível de repercussão? Pois é exatamente isso que vocês estão pensando mesmo. E esse questionamento que eu estou fazendo aqui, esse exercício mental, ele é absolutamente válido, tá? Esse é absolutamente válido, ele foi validado, inclusive, pela própria teoria feminista de igualdade, de equidade, de paridade de gênero. Ora, se os homens e mulheres são iguais em tudo, logo eles vão ser iguais também no tratamento, nas responsabilidades e nos deveres, não é? Esse é um questionamento perfeitamente válido e é um questionamento que eu convido vocês a fazerem em todas as situações que envolvam mulheres. Sempre se pergunte, e se fosse eu nessa situação? E se fosse uma mulher nessa situação? Ou um homem nessa situação? E se os gêneros, né, tivessem trocados, o que é que aconteceria? E aí o que é que eu faço? Sempre que é seguro para mim, eu trato a situação como se fosse um homem ali.
É claro, tem certos momentos que se eu fizer isso, eu vou acabar sendo taxado de um monte de ismos, né? De um monte de istas também. Então, assim, até onde vamos responsabilizar os homens pelos problemas nas vidas das mulheres, tá? Porque a seleção brasileira feminina perdeu hoje, né? Ou foi ontem, não sei, foi eliminado da Copa. E aí a Marta, ela disse que isso é culpa do patriarcado, do machismo e da falta de apoio. Será que não foi porque a seleção feminina brasileira não jogou tão bem assim? Será que, nesse caso, não foi a moça que bebeu demais e acabou ultrapassando os seus limites, até mesmo os limites da própria responsabilidade civil, de responder por si mesma e ter a capacidade de cuidar da própria integridade física, indo além de arcar com as consequências dos seus atos? Até onde isso vai, né? Primeiro a gente culpa o cara que botou ela dentro do Uber, depois a gente culpa o irmão que não desceu, depois a gente culpa o motorista do Uber. E existem também pessoas que estão culpando homens que passaram na rua e não socorreram, né? Vão culpar também o quê? O cara que vendeu a bebida para ela na festa? Vão culpar o Tiaguinho por fazer um show que gerou esse evento fatídico? Quando é que a gente vai ter a honestidade de simplesmente falar que, se fosse um homem nessa situação, diriam: irmão, você colheu o que plantou, e que esse tratamento deveria ser igualitário? E aí? Então vejam como é que foi a dessensibilização da sociedade, né? E como simplesmente um sistema de estímulos e recompensas disfuncionais que a gente tem no mundo em que a gente vive, onde está se falando pouco do criminoso, porque meio que virou só uma terça-feira, meio que a gente fica ouvindo isso toda hora, né? Em propagandas, no jornal, tá sempre passando aí um programa de palcos desse de notícias aí, tá sempre falando, um homem fez isso, um homem fez aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que o cara que cometeu esse abuso, esse crime hediondo, ele provavelmente já é um criminoso convicto, com passagem pela polícia, né? Ele não é réu primário. Ele já foi penalizado, a justiça, nesse caso, já foi feita contra ele. Então, as pessoas já foram desensibilizadas quanto a isso. Então, o problema é que os cidadãos de bem, eles não agiram perfeitamente como deveriam agir. Porque do criminoso já se espera isso mesmo, entendeu? Já se espera esse nível de baixeza. Então, a galera ignora. Mas o cidadão de bem, ele está muito mais na rédea curta. Perceba que o motorista que está sendo mais julgado nos tweets e nos compartilhamentos e tal, ele agiu de boa fé, de muito boa fé. Legalmente, ele é obrigado legalmente a prestar socorro a nível de levar ela no pronto-socorro ou chamar o SAMU. E muito provavelmente ele vai ser processado por não ter feito isso. Mas como eu disse, já pararam para pensar que esse cara não fez isso por ignorância, ou porque ele estava com medo, ou porque não passou pela cabeça dele, e que no fim das contas ele até teve boa intenção, porque ele tentou exaustivamente por 30 minutos. Mas enfim, como eu disse, né, o júri popular, o clamor popular vai decidir o destino dele. Então imagine, né, se o caso dele cair na mão de uma delegada como a Luana Davico aqui, que fez essa postagem. O que é que vocês acham? Você acha que dá para confiar na imparcialidade dela? Respondam aí nos comentários, né? Mas lembrem-se como o nosso querido amigo Bruno Diglio diz: rapaziada, vamos ter respeito pela moça aqui nos comentários, valeu? Então é o que eu digo, né, mano? Com essas recompensas disfuncionais, os homens eles não querem ter mais nada a ver com as mulheres. O cavalheirismo morreu e as mulheres o mataram, simples assim. Porque, veja só, os funcionários do Uber, motoristas, homens, eles estão ferrados. Porque tá tendo essa polêmica aí do gás misógino, né? O gás sexista. Olha só o argumento como ele é absurdo. O cara, ele solta um gás, ele não tá com máscara, ele fecha os vidros e só a mulher desmaia. Sendo que ele tá dentro do carro também e não desmaia. Então, o que é isso? O cara desenvolveu uma fórmula de gás que só ataca cromossomo XX. Pô, puta tecnologia essa, né? Com certeza é alienígena. E o pior é que isso é tratado com seriedade, tá? E tem, assim, tweets e outros posts em outras redes sociais polêmicos de moças, assim, ensinando como literalmente forjar uma falsa acusação para não pagar a corrida do Uber. Tipo, o Uber devolve o seu dinheiro da corrida se você disser que foi assediado. Aí, tipo, se o cara perde a licença, se o cara vai preso por conta disso, meio que elas não estão nem aí. Vocês estão entendendo como o problema é muito maior do que parece? Tá? No caso do cara do Uber, foi o que eu falei. Recusava a corrida, cara. Era só recusar a corrida. Argumentando que simplesmente não leva pessoas que não podem responder por si mesmas.
Mas assim, você viu um caso de violência contra a mulher, qualquer que seja, cara, chama a polícia. Só isso, discretamente, tá? Para depois você não ser taxado de X9 e receber um linchamento. Chame a polícia discretamente, você fez a sua parte, sua consciência vai estar limpa quanto a isso. Não importa se o serviço da polícia ou do SAMU, seja lá o que for, vai demorar para chegar e até eles chegarem o caso já aconteceu. A violência já foi consumada, aí já não é mais sua responsabilidade, você já paga os seus impostos justamente para não ter que agir como um herói, porque o seu papel não é ser herói e a sua integridade física não vale menos que a integridade física da vítima. Você não tem que se sacrificar para ir lá botar sua integridade física em risco em prol de salvar a de outra pessoa. Não é o seu papel, sabe por quê? Porque dizer que os homens têm esse papel é um estereótipo de gênero ofensivo até. Dizer que os homens devem ser provedores e protetores porque esse é o papel deles. Sim, os homens foram provedores e protetores ao longo da evolução, mas hoje os tempos mudaram e mudaram inclusive graças aos argumentos feministas. E o bom foi que eu vi muitos caras argumentando justamente isso no Twitter e em outras redes sociais, né, sobre essa notícia e tal. Que você joga simplesmente a responsabilidade no peito das autoridades competentes, tá? Policiais, médicos, socorristas, bombeiros, que seja. Você não tem competência para isso, você é meramente um cidadão comum. O seu papel não é apartar a briga, não é lá e botar a cara a tapa. O seu papel é acionar as autoridades competentes e ponto. Essa é a sua obrigação como cidadão. E faça isso anônima e discretamente para evitar linchamento. E o engraçado é que eu vi muitos homens, inclusive, dizendo que os caras que fazem isso, só isso, eles são egoístas. Porque isso é muito pouco a se fazer. É o mínimo que se faz e você deveria fazer mais. Você deveria apartar a situação, você deveria chegar ali, evitar que a coisa acontecesse. Não, cara. Um cara que ele está cometendo um crime de violência a esse nível, ele provavelmente está armado. E ele com certeza é um cara violento, talvez um criminoso convicto, com passagem pela polícia, tá? E esse cara, ele vai te ferir, muito provavelmente. Como eu disse, né, a sua integridade física não vale menos que a da vítima. Então, simplesmente dizer que os caras que estão fazendo o mínimo que devem fazer para evitar penalizações legais como omissão de socorro são egoístas, são fracos, são covardes ou coisa do gênero, não vai fazer eles voltarem a esse papel de cavalheiro protetor das mulheres, tá? Não vai gerar altruísmo e generosidade nos homens, tá? Simplesmente shaming não vai resolver o problema. Porque é justamente por causa desse destratamento que os homens sofrem que eles não querem mais ter nada a ver com as mulheres. Porque simplesmente não é recompensador e você não pode ficar cobrando o autossacrifício das pessoas. Porque ficar cobrando o autossacrifício sem recompensa tem nome e se chama escravidão. Porque é justamente no esquema de escravidão que você espera do trabalhador que ele se sacrifique sem receber nada em troca. E daí você entende porque o cavalheirismo morreu, porque os homens não querem mais defender as mulheres com sua vida, eles não querem mais se sacrificar por elas e querem deixá-las em paz. Deixá-las para si mesmas, né? E não querem ter nada a ver com elas. E eles têm todo o direito de fazer isso e simplesmente envergonhá-las por isso, chamando-os de covardes, egoístas, fracos, etc., não vai resolver o problema. Na verdade, é justamente a causa do problema. Então, pergunta-se hoje por que os homens estão fracos. Cadê os homens bons, né? Por que os homens não estão mais sendo cavalheiros? O que aconteceu com os homens? Porque antes os homens eram mais corajosos e ajudavam mais as mulheres. É simples, porque a sociedade hoje está plantando laranja e está esperando colher maracujá. Não existe mais um sistema de estímulos e recompensas que incentivem o homem a fazer esse tipo de coisa. E eu não quero que isso volte não, tá? Não estou falando de forma saudosista. Eu não quero mudar o mundo, eu estou mais preocupado em mudar a mim mesmo. E o mundo ele já mudou. O mundo ele não é mais assim, ele não traz mais esses estímulos e recompensas para o homem se sacrificar, entendeu? Então, em vez de mudar o mundo, eu estou mudando a mim mesmo. O mundo mudou, logo eu vou mudar junto. Já que não existem mais estímulos e recompensas para isso, eu não vou mais fazer isso. Então é aquele clássico senso de misandria, né? Ninguém está preocupado em o que a gente pode fazer para estimular os homens a defenderem as mulheres. Ninguém está se perguntando isso, ninguém quer, na verdade, resolver esse problema. As pessoas preferem brigar com os homens, envergonhar os homens
destratar os homens, chamá-los de inúteis e dizer que as mulheres não precisam deles para nada, né? Que eles são descartáveis na sociedade, inclusive na cultura, porque há poucos dias atrás lançou um filme cuja mensagem é exatamente essa. E o filme ele estourou no Brasil e no mundo, com todo mundo celebrando, todo mundo vestindo rosa por conta dele, né? Chamado Barbie. Então, vocês estão entendendo agora por que os homens não querem mais ter nada a ver com as mulheres? E elas se perguntam, cadê os homens bons, aonde os homens foram, por que os homens estão fugindo da gente, por que os homens estão fracos, não chegam mais, eles estão intimidados e não sei o quê. Pô, você tá plantando laranja e tá querendo colher maracujá? Aí fica difícil, né? A sociedade está julgando mais os menos culpados por esse crime hediondo, que são o motorista, o amigo e o irmão, do que o próprio violentador. Ao mesmo tempo, está meio que celebrando esses crimes hediondos, como eu fiz um post no canal recentemente, né, de um artigo explicando o porquê as mulheres estão pesquisando mais por material adulto de categorias brutais e até criminosas, né, como abuso, como agressividade e coisa do gênero. E enquanto ao mesmo tempo a gente vem vendo ao longo das décadas, como eu postei também na minha comunidade, foi até o último post aí no YouTube, o caso do Maníaco do Parque, que em um mês recebeu 1000 cartas de jovens apaixonadas. E a gente sabe muito bem que a atenção feminina, a validação feminina é uma grande recompensa para o homem. Então assim, estão plantando laranja. Existe todo um símbolo sexual por trás de serial killers, de psicopatas, um apreço pelo moreno tatuado com cara de bandido, um envergonhamento com o tal do soca fofo e do que enforca fraco. Enforca fraco, você está entendendo como é que é o esquema? Daí esperam ter maracujá quando se planta laranja, e aí quando surge laranja no pé ficam abismados. O que é que o homem de boa fé está recebendo? Julgamento. O motorista, quero de mais boa fé nessa situação toda. Tudo bem que ele não fez tudo o que poderia fazer e não fez a sua obrigação legal, porque é uma obrigação legal prestar socorro e chamar as autoridades responsáveis. Mas nessa situação toda, ele foi o de mais boa fé. E ele só recebeu patada, provavelmente vai receber um processo, um cancelamento, vai perder sim a sua licença do aplicativo, vai ter sua vida social e profissional prejudicada. Esse cara tá ferrado. Daí esse maluco, ele por ressentimento ou pela falta de oportunidade, cai no mundo do crime e aí acaba se tornando uma laranja na sociedade, pela analogia que eu fiz, né? E todo mundo tá esperando maracujá, sendo que plantou uma laranja. Aí vão ficar abismados, vocês estão entendendo? E o pior é que as pessoas não conseguem enxergar isso, é tão óbvio. E eu só consigo dizer, é rumo ao abismo, né? É rumo ao abismo para a sociedade e nós vamos seguir o nosso próprio caminho aí. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.